Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ler do versículo 25 ao versículo 34. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem. Não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir. Pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado pela excelente oportunidade de termos acesso à Tua palavra e, Senhor, sabermos o que o Senhor prega e exige de nós. Senhor, que saibamos ouvir e estejamos abertos ao que o Seu Espírito Santo toque em nós e possamos entender, Senhor, a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Tem uma frase que eu gosto bastante, que ela diz o seguinte: a preocupação não muda o futuro, ela só tira a paz do presente. Esse texto, essa pregação de Jesus, é importante porque nós vemos várias nuances no que Jesus fala sobre a ansiedade, sobre a preocupação com o futuro, sobre o que vai vir, ou seja, o que nossas vidas vão ser daqui para frente. E aí eu queria começar a nossa palavra hoje falando sobre isso. A preocupação não muda o futuro, ela só tira a nossa paz no presente. Em primeiro lugar, queria explicar para vocês uma coisa interessante, trazendo aqui dentro do texto. Várias vezes falamos sobre vestimenta, comida, ou seja, tem um paralelo com os lírios do campo, mas quem aqui entende de verdade o que Jesus quis passar nessa pregação? Tem um conhecimento teórico muito famoso que é a chamada pirâmide de Maslow, que é a ideia de que quanto mais alto você está na pirâmide, menos necessidades você tem na sua vida. E a base dessa pirâmide, ou seja, a necessidade de cada ser humano, é necessidade fisiológica, ou seja, comida, abrigo, vestimenta. E aí um ponto interessante que os economistas usam para estudar isso é o quê? A base é o que a gente precisa para viver. Dali para cima é o que a gente pode conquistar. E essa semana eu vi uma frase muito interessante num vídeo, que até me fez refletir para trazer a mensagem hoje, é uma frase do Geraldo Rufino. O Geraldo Rufino é um empresário de sucesso aqui no Brasil, que era catador de lixo. Vem de uma família muito pobre e cresceu catando lixo e num lixão. E ele falou uma coisa que me fez refletir. Ele diz o seguinte: se você tem um problema que só é resolvido com dinheiro, você não tem um problema de verdade. Ele disse que hoje, ele sendo um empresário muito rico, muito famoso, que conquista muitas coisas, ele falou, muitas vezes as pessoas me tratam como se eu fosse alguém diferente, alguém especial, ou em algum ponto da vida, por eu ter dinheiro. Ele falou, você só vai entender que você tem um problema de verdade quando qualquer dinheiro que você tiver no mundo não consiga resolver aquele problema. O problema que você tem é algo que vale mais do que qualquer coisa. Aí você entendeu que você tem um problema. E por que é importante a gente entender essas coisas? Muitas vezes nós estamos presos em desejos materiais. Nós olhamos para o futuro, comparamos com como nós estamos hoje, e pior, o que a gente tira de aprendizado? Comparamos com os outros. Então nós olhamos certas pessoas tendo um suposto sucesso, nós olhamos outras pessoas que estão conquistando coisas na vida e nós nos comparamos por uma questão materialista. E quando nós voltamos no versículo 33, o que a Bíblia diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, quando nós colocamos esses desejos materiais nossos, os nossos anseios num pedestal, eu quero atingir aquilo, eu queria ser como fulano, ciclano tem tanto de sucesso, eu queria ser também.
a gente torna aquilo um pedestal, a gente cria uma idolatria. E o que é o problema disso? Aquilo se torna a coisa mais importante das nossas vidas. Ou seja, nós colocamos aquilo, seja na área profissional, na área familiar, ou algum objetivo pessoal nosso. Nós dizemos para Deus, aquilo é mais importante. E qual que é o problema? Nós só conseguimos conquistar as coisas que a gente tem na vida quando nós liberamos esses desejos, perdemos o apego e deixamos as coisas fluírem e Deus agir nas nossas vidas. Por quê? Quando a gente entende qual que foi a conclusão da pregação de Jesus, foi o de que se eu busco primeiro a Deus, eu busco primeiro o seu reino e a sua justiça, tudo isso vai ser nos dado. Se Deus está trazendo aqui para nós a seguinte mensagem: o que você busca é muito menor do que aquilo que eu posso te dar, qualquer que seja. Então, se a gente entende a importância de buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, o que ele está dizendo? O resto vai ser acrescentado. Naturalmente você vai chegar a isso. Trazendo uma linguagem mais simples. Só quem está inteiro pode receber algo sem se perder nele. Se a gente busca demais uma coisa, quantas vezes nas nossas vidas nós vemos que muitas vezes a gente busca algo, não alcança, por vários meses, anos, quando finalmente a gente desiste, não dá a devida importância, é quando isso vem. Eu gosto muito de usar um exemplo, que hoje em dia eu ouço muito, de pais que querem ter filhos e têm algum problema de infertilidade, fazem algum tratamento. Quantas histórias vocês já não ouviram de ficaram anos fazendo esse tratamento e não conseguiam, a mulher não conseguia engravidar, e quando finalmente eles deixam, não vamos insistir mais. Passa pouco tempo, a mulher aparece grávida. Ou seja, casais tanto cristãos quanto não cristãos. O ponto aqui é, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro a Deus. O resto Deus vai prover. Deus proverá. Não seja ansioso com amanhã. O que vai acontecer? Será que o que eu estou buscando vai dar certo? Será que eu vou ter sucesso? Isso é uma preocupação lateral. Se a gente se preocupa com Deus, vou buscar a Deus, vou buscar o reino de Deus, isso naturalmente vai chegar. E por que isso é importante? Lembrando do pedestal, quando nós colocamos aquilo que a gente mais quer, um desejo, um anseio, nesse pedestal, a gente ignora o fato que a gente já tem o que a gente mais precisa. Aquilo que a gente mais quer, a gente já tem, que é a salvação, que é o relacionamento com Deus. A gente olha demais para o futuro e esquece de viver o presente. Deus já nos deu o melhor. Nós já temos o que o mundo não tem. Nós já temos o que a gente mais precisa, que foi o quê? A morte e a ressurreição de Cristo na cruz. Nós já temos a possibilidade de viver a eternidade com Deus. O resto são coisas terrenas, coisas passageiras, efêmeras. Por que isso é importante? Percebam vocês o aspecto psicológico. Quando a gente conquista algo que a gente quer, a gente fica com vazio. A gente não fica satisfeito, a gente quer ir para a próxima. Então, sempre eu gosto desse exemplo da carreira profissional, porque eu convivo com pessoas assim, chegam numa promoção, ou num cargo, ou abre, como eu dei esse exemplo, uma empresa muito grande, e agora acho que a vida está feita. Vou me aposentar, vou viajar, vou aproveitar minha vida. Pouco tempo depois, a pessoa está triste novamente. Aquele vazio dentro dela não foi preenchido. Por quê? O vazio era... Ela estava tentando preencher esse vazio com coisas materiais. Só que o seu vazio, o vazio no seu coração, o vazio na sua alma, é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Então, quando nós colocamos o que a gente quer acima de qualquer outra coisa, inclusive acima de Deus, nós nunca estaremos satisfeitos. A gente sempre vai procurar o próximo desafio, o próximo objetivo, a próxima conquista material, independentemente se a gente olha para o mundo e pensa assim, mas isso é algo aceitável, não estou buscando nada desonesto, não estou buscando prejudicar ninguém. Mas isso é um livro muito interessante, estava conversando com um amigo ontem, dos chamados pecados invisíveis, pecados aceitáveis, que é o quê? Quando eu cometo um pecado, eu estou ignorando Deus, eu estou desobedecendo Deus, mas eu acho aceitável, porque no meio social todo mundo é assim. Esse é um tipo de exemplo. Tudo que eu coloco na frente de Deus, na frente da minha busca pelo reino de Deus, da sua justiça, eu estou ferindo o primeiro mandamento. Só que a gente não olha isso, a gente pensa, objetivo profissional, pessoal, familiar, todo mundo tem isso, todo mundo vive assim, isso é aceitável. Qual o problema? Isso não é. Porque quando a gente olha Deus em primeiro lugar, Deus está falando para nós hoje, buscai primeiro o meu reino. As outras coisas vos serão acrescentadas, eu vou prover. Mas a gente está tirando o foco dos olhos de Deus. E aí, o que a gente faz? A gente foca no nosso desejo material. Um outro ponto que eu trouxe aqui. Se a gente entende que o que a gente mais quer na nossa vida é o nosso objetivo, sucesso profissional, sucesso material, sucesso familiar, a gente entende que aquilo é mais importante que Deus. E aí, qual que é o problema? Para a gente receber o nosso desejo, a gente coloca ele acima do que a gente deveria buscar, que é o de Deus, como se fosse o gênio da lâmpada. E qual que é o problema? O gênio da lâmpada é um demônio.
E aqui eu queria trazer para vocês vários exemplos. Muitas vezes a pessoa trata querer uma casa nova, querer um carro novo, querer um emprego melhor, como se ela, naquela história de Aladim, ela pudesse raspar a lâmpada, sair um gênio e realizar o desejo dela. Só que quantas notícias, quantas vezes nós não ouvimos de pessoas que cresceram na vida e dali para frente a vida foi só piorando. A pessoa entrou em queda livre. Às vezes ela conseguiu conquistar aquilo que ela sempre almejou. Conseguiu um emprego melhor, conseguiu a casa nova, conseguiu o carro novo, queria viajar, morar no exterior, ela foi, e dali para frente a vida foi um desastre. Ela perdeu o seu relacionamento, ela perdeu a vida dela, ela se perdeu na vida, então é uma pessoa que entrou nas drogas, uma pessoa que se tornou difícil de conviver. Por quê? Para ela, o objetivo da vida dela era satisfazer aquele desejo. Quando ela chegou a essa satisfação, quando ela colocou o maior objetivo dela, esse vazio não foi preenchido. Esse vazio estava lá. E é quando nós nos perdemos, quando nós tropeçamos e nós pecamos. E por que é importante a gente entender que o gênio da lâmpada é um demônio? Vamos prestar atenção na própria Bíblia. Jesus foi tentado pelo diabo. Quando a gente vai lá em Mateus 4, eu vou ler aqui para vocês, quando Jesus é tentado pelo diabo no deserto, nos versículos 8 e 9 ele diz: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Qual que é a lição aqui? O diabo dá realmente o que você quer, mas só Deus te dá o que você precisa. Qual que é uma confusão muito comum de nós, tanto nós crentes, mas principalmente no mundo, que o diabo é um monstro, aterrorizante, o demônio é algo horrível. Só que volto nessa menção que eu fiz para vocês do gênio da lâmpada. A visão que nós temos que ter, nós cristãos, que estudamos a palavra, que estamos aqui em comunhão, estudando, aprendendo de que o diabo não é esse monstro. O diabo ganha as pessoas tirando os olhos de Deus. Toda vez que alguém tira o olho de Deus do seu reino e da sua justiça, o diabo ganhou. E como que ele faz isso? Não é aterrorizando, pondo medo das pessoas, destruindo as coisas. É dando o que elas querem. Toda vez que você perceber uma pessoa que caiu depois de atingir algum objetivo, realmente questione-se. Foi Deus que abençoou a vida dela ou o diabo que concedeu o que ela queria justamente para ela cair depois? Trago para vocês, não sei quem viu esse filme, um filme famoso, muito ilustrativo, O Advogado do Diabo. No fim do filme, o que é a frase do diabo? Vaidade, vaidade, eu amo a vaidade. Porque o diabo não está aqui para aterrorizar o crente, para pôr medo em todo mundo, para destruir. Ele utiliza-se das coisas mundanas, das coisas materiais, para, assim como ele tentou Jesus, para nos tentar. Porque quando a gente lê a Bíblia, ainda mais nessa linguagem mais antiga, na Bíblia versão original, nós vemos, nossa, reinos do mundo, glória deles, a gente pensa que é algo muito distante. Quantas pessoas famosas, quantos artistas vocês não veem que têm um crescimento muito rápido, que agora ganham muito dinheiro, estão famosos nas redes sociais, dando entrevistas? Isso são os reinos e a glória do mundo. Trazendo para o dia de hoje. Quantas dessas pessoas abriram suas vidas para que o mal agisse dentro delas? Quantas dessas pessoas nós não conhecemos, que às vezes eram cristãos, pregavam a palavra de Deus e hoje se perderam? Estão aí totalmente fora do que é a nossa cosmovisão. Estão aí buscando, e realmente com sucesso profissional, com sucesso material, mas quando você olha aquela pessoa, você sente até um medo. Você fala, gente, o que virou dessa pessoa? Muitas vezes por quê? Porque Satanás deu o que ela queria. Concedeu o desejo dela, como no gênio da lâmpada. E qual que foi o problema? Ela caiu no próprio desejo. Ela tropeçou, ela pecou porque ela tirou os olhos de Deus. Ela não queria aquilo que ela precisava. Porque o que nós precisamos, nós já temos. Quando nós buscamos a Deus, nós entendemos. Eu não quero olhar para o futuro. Eu quero viver no presente, porque Jesus já fez. Eu não preciso de algo novo. Jesus já fez por mim. Daqui para frente, Deus vai me acrescentar. Deus vai me prover. Deus vai me trazer comida. Deus vai me trazer vestimenta. Mas, quando nós colocamos, eu quero isso demais, eu quero isso a um ponto que eu daria qualquer coisa por aquele desejo, aquele anseio. Muitas vezes, quem vai satisfazer esse anseio, esse desejo, é o diabo. Porque ele sabe que se ele te conceder aquilo que você quer, você vai tropeçar. É a hora que a pessoa sai da igreja, para de conviver, para de meditar sobre a Bíblia, para de falar sobre Deus e busca apenas concluir aquele desejo material. Ela torna aquilo o centro das atenções. E já mantendo o exemplo que eu dei para vocês, do casal infértil, a gente tem na própria Bíblia, Abraão e Sara. Por que Deus testou Abraão com o sacrifício de Isaac?
Gente, parece algo tão honesto, algo tão, assim, aceitável socialmente, a pessoa buscar o filho em primeiro lugar, proteger o filho dela. Mas o que é a lição que a gente tira daquilo? Deus estava testando Abraão se o seu filho é mais importante que eu? Em primeiro lugar na sua vida, estou eu, meu reino e a minha justiça ou seu filho? Então eu vou te testar. É a mesma coisa em nossas vidas. Vamos refletir. O que a gente tem na nossa vida que a gente está colocando à frente de Deus? O que a gente tem na nossa vida que a gente coloca em primeiro lugar e fala, eu daria qualquer coisa para alcançar isso? Ou eu gasto toda a minha energia, todo o meu foco, minha atenção para alcançar isso, ao ponto que eu esqueço de, eu tenho um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Eu tenho um Deus que eu posso orar e descansar nele. E as coisas vão me ser acrescentadas. Eu vou buscar esse Deus e naturalmente ele não vai conceder o que eu quero. Nossa oração tem que ser, Pai, não realize os meus planos. Não faça o que eu quero, faça o que eu preciso. Faça em mim, faça na minha vida aquilo que o Senhor quer que eu faça. Aquilo que o Senhor entende que é bom. Porque senão nós vamos ficar igual Jacó. Quando Jacó se tornou Israel, qual foi a lição que nós tiramos daí? Até aquele momento, até aquela briga com o anjo de Deus, ele estava seguindo uma vida de acordo com aquilo que ele pensava, de aquilo que ele buscava. Dali em diante, Deus agiu na vida dele. Dali em diante ele entendeu, eu vou seguir o que Deus quer da minha vida. Assim somos nós. Quando que vai ser um momento nas nossas vidas que nós vamos entender? Eu não vou fazer isso porque eu quero. Eu não vou fazer aquilo que eu quero. Eu não quero um gênio da lâmpada. Eu não quero que meus desejos sejam concedidos. Que ano que vem eu tenha uma casa diferente, um carro diferente, um emprego diferente. Que minha família seja assim. Que eu converse com o ciclano. Que eu seja famoso. Que eu ganhe muito dinheiro. Eu quero o quê? Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor colocar na minha vida, eu estou feliz. Eu estou satisfeito. Por quê? Mais do que buscar os meus desejos, eu quero buscar o Senhor. E a partir daí, eu sei que o Senhor vai nos acrescentar aquilo que o Senhor busca utilizar em nossa vida como uma ferramenta de pregar o Evangelho. E aí um ponto que eu também quis trazer é aquilo que você mais quer, aquilo que você acha que mais precisa, não é aquilo que Deus colocou. Porque Deus já te deu quando Jesus se sacrificou na cruz por nós. Quando nós corremos atrás dos nossos desejos, nós estamos olhando para o sacrifício de Jesus e falando, Deus, eu entendi que aquilo é importante, mas eu acho isso aqui mais importante. E quando nós fazemos essa decisão, às vezes inconscientemente, nós estamos dando espaço para sermos tentados pelo diabo. E o diabo não vai aparecer com medo, aterrorizante, como essa visão dos filmes, da cultura pop do demônio. Ele vai aparecer mostrando, olha, se eu fizer isso aqui eu consigo. Se eu buscar dessa forma eu consigo. Como que eu vou satisfazer esse desejo material? E aí é o primeiro passo para a gente sair da rota, para a gente tropeçar. Porque a nossa cosmovisão cristã demanda que nossos valores, aqui está, a justiça do Senhor, esteja em primeiro lugar. Não o que a gente quer, não o que a gente acha que quer, o que a gente acha que precisa, mas o que Deus está falando que é certo, que Deus coloca em nossas vidas. E a partir daí, a gente vai ter as coisas acrescentadas. E aí um ponto que eu trouxe também, muitas vezes o que a gente se questiona, e sejamos sinceros, a gente se questiona assim, por que os ímpios prosperam? Por que eu olho ao redor do mundo e pessoas erradas, pessoas que não buscam a Deus, ou pessoas que fazem coisas erradas de verdade, estão prosperando? E aí eu olho para a minha vida em comparativo, muitas vezes eu não estou com sucesso igual essa pessoa está. Muitas vezes ela está atingindo um objetivo próximo, às vezes até o mesmo objetivo que eu gostaria, fazendo tudo errado. Enganando as pessoas, ludibriando, pecando gravemente e conscientemente, enquanto eu faço as coisas do jeito certo e não chego lá. Como a gente falou há pouco. Quem não te garante que é Satanás usando essa pessoa, concedendo os desejos materiais dela, para tentar essa pessoa e também tentar a nós? Porque nós temos algo que essa pessoa não tem, nossa fé em Cristo. Nossa fé é muito maior do que esses desejos materiais. Mas quantas vezes nós sentamos e refletimos de que quais são as setas malignas, o que o inimigo faz ao nosso redor para tirar nossos olhos de Deus? Quantas vezes ao longo da nossa semana nós refletimos, gente, tal coisa aconteceu, tal pessoa falou tal coisa para mim. Isso que ia acontecer de certa forma, por algum motivo que eu não sei explicar, aconteceu de outra forma. Que nós paramos e refletimos. Será que é uma tentação? Será que é algo que está acontecendo para tirar meus olhos de Deus? Porque a Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vão nos ser acrescentadas. A gente não tem que ter preocupação. Deus vai nos prover aquilo que a gente precisa. Então, o que aconteceu? Era para tirar meus olhos de Deus? Ou seja,
Satanás está usando pessoas próximas a mim ou circunstâncias próximas para me tentar, e quando eu vejo a tentação, voltemos na passagem de Jesus Cristo. É o que? Reinos e glórias do mundo? Vamos traduzir para a nossa realidade. Aquilo que eu quero, aquilo que eu gostaria, aquilo que eu penso que seria bom para mim. E na hora que eu vejo a oportunidade, opa, essa oportunidade realmente, aquilo que eu acho que eu quero, que eu acho que eu busco, mas isso vai me tirar de Deus. Isso vai afetar meu relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente não enxerga, mas são coisas bobas. São coisas que ferem nossos valores. Ah, não é algo ilegal, mas questiona a minha moral cristã. Minha cosmovisão cristã me entende que tal coisa aos olhos de Deus é errado, mas aos olhos do mundo é aceitável. Ah, então eu vou fazer. Ah, eu vou ganhar um dinheiro ali. Ah, eu vou ganhar uma abertura, um espaço que eu estava buscando ali. Mas quantas vezes isso não é o pequeno primeiro passo para nós tirarmos os olhos de Deus? Para nós rompermos nosso relacionamento com Deus e buscarmos essa cultura materialista, que é o quê? Só cumprir os meus próprios desejos, só ir atrás do que eu quero, só buscar meu hedonismo, meu próprio prazer. E na hora que essa pessoa chega lá na frente, volta no início da nossa conversa, que é o quê? A pessoa que caiu a um nível tão grande que quando ela olha para trás ela vê. Ela não caiu porque coisas ruins aconteceram na vida dela. Ela caiu porque tudo que ela queria aconteceu. Tudo que ela buscava e ela achava que era aquilo que ia mudar a vida dela, realmente mudou para pior. Estava discutindo com meu pai essa semana e foi uma coisa que é interessante, que nós estávamos refletindo. Excetuados os casos das pessoas realmente muito pobres, miseráveis, que têm dificuldade de comer, quando a gente compara uma classe baixa da população, que é aquela pessoa assim, que ganha o suficiente para ela sobreviver, volta no início do que a gente conversou da pirâmide de Maslow, ou seja, ela está na base, ela tem comida e abrigo, mas agora ela está buscando subir na pirâmide social. Essa pessoa tem uma vida mais tranquila e menos estressante do que quem está na classe alta. Paremos para analisar isso. Normalmente a gente pensa que a pessoa, ela rala na vida, ela constrói a vida dela com muita dificuldade, com muito estresse, para chegar lá na frente e ficar tranquila. Mas normalmente acontece o contrário. Ela sacrifica, normalmente, tudo aquilo que poderia ser algo de bom na vida dela para chegar lá na frente e ter mais estresse, mais dificuldade quando ela tinha anteriormente. Por quê? Ela paga um preço muito alto por coisas que ela não precisa. Quantas pessoas que a gente não conhece, ricas ou famosas, que fazem decisões estapafúrdias, que a gente olha e fala, gente, essa pessoa não precisava comprar esse bem material, que não faz sentido. Não precisava se dispor a esse papelão, fazer essa cena, fazer algo assim terrível. Mas quando a gente para e pensa, fala, essa pessoa está fazendo essa coisa errada, mesmo sem precisar. Ela não precisa fazer isso. Mas ela já entrou, que seria uma bola de neve, ela já acumulou uma queda, algo tão ruim, que ela perdeu qualquer padrão moral. E nós que temos uma cosmovisão cristã, temos que enxergar. Para nós, isso não é algo bom. A pessoa que conquista muitas coisas na vida, não necessariamente ela é algo bom. Não necessariamente ela está buscando, caso, fazer aquilo que está na palavra de Deus, buscando o reino de Deus e a justiça dele. E aqui a gente pode trazer vários casos famosos, casos reais de artistas, principalmente músicos, pessoas, por exemplo, na política, grandes empresários de sucesso, que de um dia para o outro a gente vê essa pessoa na mídia, palestrando, ou com vários CDs vendidos, ou com, vamos dizer assim, uma fama, um sucesso, e essas pessoas assumindo. Eu me abri os olhos para o diabo. Eu fiz um pacto com o diabo. Ou eu só ganhei dinheiro depois que eu saí da igreja. Ah, eu cantava na igreja, agora eu não canto mais e estou famoso. Quantos casos a gente tem inúmeros. Essas pessoas falando literalmente. E o que é o nosso papel aqui? Nós somos cristãos. Nós temos que pontuar. Ok, o diabo pode te dar isso mesmo. O diabo está aqui, por que a Bíblia fala que ele é o príncipe do mundo? Ele está aqui para dar o que as pessoas querem. Que normalmente o que as pessoas querem não é aquilo que Deus sabe que elas precisam. Ele está aqui para fornecer isso. Mas se essa pessoa tem um vazio na alma dela tão grande que não é preenchível, essa pessoa é em queda livre até que o preço fique caro demais para ela pagar. Chega um ponto que é insustentável. Às vezes a pessoa não chega nem à terceira idade. E muitas vezes quando chega, são esses casos que nós vemos. Pessoas que estão amarguradas, tristes, morrendo, que não gostam das pessoas, que não se relacionam com as pessoas, que a vida está totalmente deteriorada. E nós nos questionamos, gente, mas a vida inteira dessa pessoa foi de um jeito, por que ela está assim? Quanto da vida dela ela estava buscando a Deus? Hoje, se você procurar essa pessoa, quanto que ela busca o reino de Deus e justiça? Você vai ver que muitas vezes a pessoa está tão acostumada a buscar apenas coisas materiais, buscar apenas realizar os próprios desejos, a sua satisfação, que quando ela chega lá na frente, ela já não entende mais, ela não consegue enxergar Deus. Ela precisa agora, trazendo para nós, que nós cheguemos e conversemos com ela. Nós cheguemos e mostramos, olha,
Busque o reino de Deus e sua justiça. Volte para Cristo. Volte para o seu primeiro amor. Volte para o início. Porque da forma que você está em queda livre. Não só para a sua salvação, que você está caminhando por um outro caminho. Um caminho que é uma perdição eterna. Mas na própria vida terrena. Na própria forma que você vive hoje. Você está caminhando de uma forma que você está apenas se deteriorando. E quero finalizar com um exemplo para vocês. Quando a Bíblia nos coloca na parábola dos talentos. Quando o Senhor deixa alguns talentos com os servos dele. O que é a lição que a gente tira daquela parábola? Que quem é fiel no pouco é colocado sobre muito. E quem tem mais será dado. Muitas vezes naquela parábola a gente foca no servo que foi questionado por que ele enterrou o talento dele, por que Jesus fala que quem não tem nada, quem não der fruto será lançado fora. E essa é uma lição importante. Mas nós também não focamos nos dois servos que produziram, que é o quê? Se buscarmos a Deus e a sua justiça, sendo fiéis a Ele, todas as coisas serão acrescentadas. As passagens se comunicam. Ou seja, aquilo que nos tem dado, será dado ainda mais. Aquilo que nós recebemos, nós somos fiéis, Deus vai nos colocar no muito. Ou seja, nós estamos aqui dedicando tempo, nós estamos buscando a Deus, meditando na palavra dEle, trazendo pessoas, pregando o Evangelho, buscando as almas. Deus entende que nós somos fiéis no pouco. E Ele vai nos colocar no muito. Basta nós focarmos naquilo que a Bíblia nos traz. Focarmos em Deus e não andar ansiosos, não preocupar com o futuro, porque Ele vai nos trazer aquilo que nós buscamos. E aquilo que é interessante, que é a ansiedade. Muitas vezes essa ansiedade a gente olha como se fosse apenas uma questão mental, uma questão emocional, que a pessoa precisa de apoio, que a pessoa precisa de acompanhamento. Mas quantos casos nós não vemos de pessoas que estão muito preocupadas para o futuro, porque elas não entendem qual é o papel delas e o que elas precisam na vida de verdade. São pessoas que já têm tudo em termos materiais. São pessoas que nós conhecemos que elas já têm o que vestir, já têm o que comer, já têm uma casa boa, já têm um carro bom. Por que elas continuam ansiosas? Por que elas não dormem à noite? Porque toda hora que você a encontra, ela está agitada, ela não sabe o que fazer. Muitas vezes porque ela não entende que basta ela descansar no Senhor sobre aquilo que já foi feito. Ela não precisa se preocupar tanto com o futuro. Porque muitas vezes a preocupação dela é porque ela está olhando demais para uma coisa e esquecendo de olhar o que já aconteceu. Ela perde a vida dela no presente. Porque o que é engraçado? E essa frase é muito engraçada quando eu tive contato primeiro com ela, porque foi no filme Kung Fu Panda. Então, um desenho animado. E é uma frase famosa, que é o quê? O presente se chama presente porque ele é uma dádiva. Não é à toa que ele se chama presente, porque o passado já aconteceu. O futuro, o que a palavra nos fala? A gente tem que não se inquietar. O futuro Deus vai prover. Então, o que cabe a nós? Viver o presente. É a dádiva que Deus nos deu. Jesus se sacrificou na cruz para nos dar uma vida, para nos dar um presente, para que a gente tenha esse presente para buscar as almas, pregar o Evangelho, conquistar mais pessoas para Deus e deixar o futuro, quando a gente for viver na glória, na eternidade com Deus, para Ele cuidar. Amém? Quis trazer também uma passagem que é muito importante para nós pensarmos, que é em Lucas 17, 20 a 21, que eu vou ler para vocês. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Quanto nós entendemos que o reino de Deus está dentro de nós? E quando nós lemos a passagem que nós lemos hoje, buscar primeiro o seu reino, a gente pensa como algo totalmente fora, algo totalmente perdido. O próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, diz: o reino está dentro de nós. Por que o reino está dentro de nós? Porque ele já fez. Ele já se sacrificou, ele já nos deu a vida eterna. Ele já se sacrificou para perdoar os nossos pecados. Então, o que a gente está olhando para dentro? Quantas vezes ao longo da semana a gente senta, medita, reflete e entende? Cara, tudo que eu preciso para minha vida, Deus já fez. O reino de Deus já está dentro de mim. Ele já se sacrificou por mim. Ele já me deu a vida. Daqui para frente, basta focar em Deus. Orar, combater, produzir, que Deus vai prover. As coisas naturalmente vão acontecer. Não olhar para os lados. Não me perder nesse caminho. Esse ímpio está prosperando. Essas coisas ruins estão acontecendo no mundo. Tal coisa que eu queria ganhar, eu não estou conquistando. Parece que todas as portas se fecham na minha cara. Eu não consigo ir. A gente tem que focar em reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas laterais realmente nos chocam. Nós, como seres humanos, nós nos preocupamos, nós olhamos para os lados, nós perdemos um pouco da nossa atenção. Isso não é um problema, nós somos falhos. Nós fazemos isso todos os dias.
O ponto é, perdemos nosso foco, vamos realinhar. Vamos recalcular a nossa rota e olhar para Deus. Olhar para Deus e dizer, Senhor, me ajude, me capacite, me fortaleça para eu buscar o seu reino e a sua justiça. Parar de ser ansioso, parar de só pensar no futuro, parar de só me preocupar com coisas que no fim do dia não são tão importantes para mim. O que eu preciso, de verdade, o Senhor já me deu e o Senhor já me abastece. Todo esse resto, o Senhor vai me trazer. Naturalmente, o Senhor vai me proporcionar. Essas coisas me serão acrescentadas. Vai ser uma forma de vida que nós mesmos vamos ver, que é muito mais pacífica. Então, vou voltar para vocês a frase que eu comecei. A preocupação não muda o futuro, só tira a paz do presente. Se nós entendemos aqui que o presente é a nossa dádiva, se nós entendemos aqui que nós não temos que preocupar com o futuro, nós não temos que andar ansiosos, que Deus vai nos acrescentar todas essas coisas, então por que nós estamos perdendo a nossa paz? Por que nós sacrificamos a nossa paz do presente, ficamos estressados, não dormimos, brigamos com as pessoas, às vezes destruímos relacionamentos ou prejudicamos pessoas por conta de preocupação e ansiedade, sendo que não muda o futuro. A gente ficar muito preocupado, a gente ficar pensando demais nas coisas, muitas vezes não vai chegar a lugar algum. Mas a gente focar em ter a paz de saber que a gente confia num Deus que pode tudo, num Deus que vai trazer todas as coisas que já disse, já deu a promessa para nós vamos ter a paz no presente. Nós vamos perder esse estresse das nossas vidas, essa vida agitada, moderna, que hoje nós temos essa sociedade. Tudo tem que acontecer para ontem, tudo é rápido demais, tudo é precoce, todo mundo precisa de tudo muito rápido. É a hora que nós, como cristãos, nosso papel aqui é ser luz na terra. Então, ó, luz do mundo, sal da terra, nós respiramos e dizemos, eu confio no meu Deus. Eu não preciso me preocupar. Meu Deus vai me trazer. Meu Deus vai me proporcionar isso. E se eu não ganhar, é porque Deus sabia que não era o melhor para mim. Se não receber, Deus me diz claramente. Aí a gente começa a enxergar Deus conversando conosco. Não era isso para mim. Ou às vezes não era o momento. Se Ele me concedesse, aquilo ia me tirar os olhos dele. Se Ele me concedesse o que eu achava que eu queria, o que eu achava que eu precisava, não seria uma bênção, seria uma maldição. Eu ia tirar meus olhos de Deus. Muitas vezes a gente não sabe, mas é um trabalho que a gente consegue, uma promoção, às vezes um lugar melhor, um bem material melhor, mas aquilo ia tirar nossos olhos de Deus. Então vamos refletir nas nossas vidas quanto que nós colocamos as coisas à frente de Deus, nos idolatramos essas coisas que nós buscamos, nossos desejos, nossos anseios, colocamos elas num pedestal e muitas vezes quantos que nós ficamos amargurados, frustrados por Deus não dar algo que a gente queria muito, que a gente gostaria, mas no fim do dia, quando nós sentamos, interiorizamos, refletimos da forma correta, meditamos na palavra de Deus, nós pensamos, será que Deus não nos deu isso porque a gente estava buscando um gênio da lâmpada? E esse desejo, na verdade, seria algo para tirar o nosso foco de Deus? E agora que eu não tenho isso, Deus está me mostrando, abrindo uma porta que eu nem imaginei que ela estaria aberta. Seria possível abrir essa porta, porque aquilo que Deus quer que eu faça, que é o que eu preciso de verdade, essa é a reflexão que eu busco hoje. E eu trago isso justamente para quê? Para as nossas vidas, porque nós cometemos esse erro todos os dias. Eu falo isso e reflito isso também, porque muitas vezes a gente quer tanto uma coisa e a gente luta tanto por aquilo que na hora que a gente começa a refletir a gente percebe, gente, mas por que eu estou demandando tanto estresse, tanto esforço, tirando tanta minha paz por algo que, se for para acontecer, se Deus realmente entender que é bom para mim, naturalmente vai acontecer. Naturalmente Deus vai abrir a porta. E por isso eu refleti e pensei nessa mensagem hoje. Quantas vezes nós precisamos entender e sermos lembrados dessa passagem, que quantos aqui já leram várias vezes, já ouviram várias vezes, mas mesmo assim nós andamos ansiosos. Mesmo assim, nós sabemos disso. Como Jesus passa por aqui, fala dos lírios do campo, fala de comer, beber e vestir, e mesmo assim nós continuamos ansiosos. Então, o que eu gostaria de deixar? Que nós saiamos daqui ao longo da nossa semana e vamos refletir. Vamos pensar, nós estamos ansiosos? Nós estamos preocupados com o futuro? Por quê? Por que nós estamos preocupados demais? O que está tirando a minha noite de sono? O que está me estressando? O que está afetando meus relacionamentos? É algo realmente que eu preciso? É algo que eu preciso me dedicar? É algo que realmente está acontecendo na minha vida? Ou é um bem material, um desejo que eu coloquei acima de Deus? Porque se eu entendi de verdade que buscar primeiro o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas nos serão acrescentadas, eu entendo que a paz do presente é o que eu devo buscar. Não ser estressado, ser tranquilo, ser sereno, por quê? Tudo que eu vou precisar, Deus naturalmente vai trazer na minha vida. E a partir daí, entendendo isso para dentro, entendendo que o reino de Deus está dentro de nós, eu consigo pôr isso para fora.
Eu consigo olhar as pessoas ao meu redor, meu círculo social, e ver quais pessoas, e a gente conhece. Em poucos segundos, se a gente fizer um exercício mental, a gente sabe quem dos nossos relacionamentos anda ansioso, anda preocupando com o futuro, está se perdendo para desejos materiais e confundindo se Deus abençoou a pessoa e ela ganhou, ou se foi um desejo concedido por Satanás para que ela caia, para que ela peque. E aí a gente vai ter um exemplo para mostrar para essa pessoa. A gente vai saber conversar com essa pessoa e falar, olha, não ande ansiosa, não preocupe demais com o futuro, Deus já te deu o que você precisa. Jesus já fez tudo aquilo que você precisa. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, busca o reino dele e tudo que você precisa vai te ser acrescentado. Mesmo que o que você precisa não seja aquilo que você quer, mas seja aquilo que vai te proporcionar essa paz. Não vai tirar sua paz de presente por uma preocupação que é infrutífera. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?